Olá, meus amores, bom dia, espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a professora Auxileia Freitas e eu estou na sua casa para mais uma videoaula. A nossa aula de hoje, ela será de língua portuguesa, onde estaremos abordando o assunto, o uso da palavra eu e da palavra me, tá? O uso do eu e do me. Vamos estar trabalhando no livro de português, da página 233 à página 240. Só que antes de nós entrarmos no nosso assunto, eu convido você a assistir a chamadinha. Preste atenção no seu nome, hein? Vamos lá? A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Um bom dia divertido. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Um bom dia divertido. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Com a nossa chamadinha realizada, agora vamos ao assunto do dia. Eu convido você a pegar o seu livro de língua portuguesa, abra na página 233, vamos estar trabalhando da página 233 até a página 240. O nosso assunto de hoje é o uso da palavra eu e da palavra me, tá? Saiba usar o eu e o me, ok? Então vamos lá, olha só. Sabemos que o eu e o me, eles são o quê? Eles são pronomes, né? O eu coloquei aqui a tabela para você ver. O eu, ele é um pronome do caso reto. É o pronome da primeira pessoa do caso reto, eu. E o me, ele é o primeiro pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Ele é o primeiro pronome do caso oblíquo. Então, eu coloquei aqui, olha, os pronomes do caso reto são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os pronomes pessoais do caso oblíquo são, aqui ó, tem o átonos e tem os tônicos. Me, mi, comigo. Te, ti, contigo. O, a, lhe. Ele, ela. Nós, conosco. Vós, convosco. Os, as, lhes. E eles e elas. Lembram que nós já estudamos isso lá na sala, esses pronomes? Pois é, a tia colocou aqui a tabela dos pronomes para você lembrar. Então, o eu e o me, eles são o quê? Pronomes da primeira pessoa. Só que o eu é o pronome da primeira pessoa do caso reto e o me é o pronome da primeira pessoa do caso oblíquo. Então, nós vamos saber hoje como utilizar o eu ou o me. É muito fácil. O eu, ele sempre vai aparecer com a função de sujeito. Na frase, ele sempre vai aparecer com a função de sujeito. E ele sempre vai ser utilizado antes do verbo, certo? Antes do verbo. Já o me, não. O me, ele vem para completar. Ele sempre vai aparecer com a função de completar a frase, de completar a oração. Ele vai ser complemento. E ele sempre vai ser usado depois do verbo. Primeiro vem o verbo, depois que vem o me. O me, ele vai ser sempre usado depois do verbo. Vamos ver aqui, olha só. Eu trouxe um exemplo aqui bem claro, tá?
Para eu e para mim. Olha só, vamos lá. Antes de verbo se usa eu, antes de verbo. Aí eu trouxe aqui o exemplo do para mim e do para eu. Para mim, dançar. As palavras dançar, escrever e dormir, elas são verbos, tá? Então vamos ver. Para mim, dançar. Está errado. Para mim, escrever. Não está dando certo, está errado. Para mim, dormir. Está errado, tá? Do outro lado. Para eu dançar. Correto. É o correto. Para eu escrever, certo? Para eu dormir, certo, tá? Então, nós vimos aqui que a colocação do para mim antes de verbo não dá certo, ok? O que dá certo antes de verbo é para eu. Então, antes de verbo se usa eu, não mim, certo, meus amores? Não esqueçam. Vamos aqui, olha só. Agora, já depois do verbo, aí sim se usa o mim. Depois, temos exemplos aqui, olha só. Isso já foi entregue para mim. Entregue é verbo. Vem do verbo entregar. Isso já foi entregue para mim, tá? Então, veio primeiro o verbo, depois veio o uso da palavra mim. Não deixarei tirarem isso de mim. Não deixarei tirarem. Tirarem é verbo, vem da palavra tirar. Não deixarei tirarem isso de mim, tá? Então, depois do verbo se usa mim. No outro, por mim seriam todos condenados. Esse por, ele é verbo, é do verbo por. Por mim seriam todos condenados, tá? Então, veio primeiro o verbo, depois que veio o quê? A palavra mim. No último exemplo, vinde a mim todas as criancinhas. Esse vinde é de vir, tá? De vir. Vinde a mim todas as criancinhas. Primeiro veio o verbo, depois veio a palavra mim. Vinde a mim todas as criancinhas. Então, não se esqueça, depois de verbo se usa mim. Se usa a palavra mim. Antes do verbo se usa eu, tá? Então, olha só, aqui nós temos um diálogo entre a moça e o rapaz. O rapaz está falando que a Joana fez uma festa para eu comemorar o meu aniversário. Ele está dizendo, Joana fez uma festa para eu comemorar o meu aniversário. Quem vai comemorar o aniversário? Ele, né? Eu. Ele está respondendo, eu. Então, olha só. Joana fez uma festa para eu. O eu veio antes do verbo, que o verbo é comemorar, certo? Então, tá? A colocação está correta. Vamos ver aqui na da moça. Legal, ela também fez uma festa para mim. Legal, ela também fez uma festa para mim. Fez é verbo da palavra fazer. Uma festa para mim. Para mim veio depois do verbo, está correto. Certo, meus amores? Então não esqueçam. Olha só, vamos agora observar aqui esta tirinha. Leia a tirinha a seguir. Agora nós vamos começar a observar para realizarmos a nossa atividade, tá? Aqui o rapaz está sentado lendo o jornal. Chegou alguém e disse assim, pode se afastar um pouquinho para mim sentar? Pode se afastar um pouquinho para mim sentar? Olha só, primeiro ele colocou o mim, depois que veio o verbo que é sentar. Aí, o rapaz olhou para ele e corrigiu, disse assim, para eu. O rapaz corrigiu ele, né? Falou, para eu. Aí ele respondeu assim, isso, você afaste-se, por favor. O rapaz ficou olhando para ele. Tá? E o rapaz ficou olhando para ele. Por quê? Por que o rapaz ficou olhando para ele? Porque ele fez a colocação errada, certo? Ele fez a colocação errada. Então, observando essa tirinha aí, nós vamos responder a atividade. Olha só, agora responda. Na questão A, você nota algum erro na construção de alguma das frases? Se sim, você vai dizer em qual delas, certo? Na B, se você notou erro, reescreva corretamente a sentença. Aí você vai escrever corretamente. Na C, houve alguma falha na comunicação entre as duas pessoas? Houve. Se houve, você vai dizer, tá? A que se deve isso? Aí você vai escrever aqui, correto? Agora vamos aqui, olha só. Lá na página 234, você tem um texto que nós vamos ler, certo? Lá na página 234, nós vamos ler esse texto. Vou colocar lá, olha só. Nesse texto está falando assim. Comumente o emprego dos pronomes me e eu confundem-se.
mais por vício de linguagem que por regra, entenda? O pronome pessoal do caso reto, eu, sempre funcionará como um determinante do verbo. Ou seja, é a ele que o verbo se adapta, assim como acontece com todos os pronomes do caso reto. Isso quer dizer que os pronomes do caso reto, eles comandam, eles executam a ação e eles não sofrem a ação, certo? Na tirinha, por exemplo, a pessoa que pediu que o outro se afastasse é a mesma pessoa que executará a ação de sentar. Portanto, eu vou sentar, ok? O pronome pessoal do caso oblíquo, me, em contrapartida ao pronome anterior, ele sempre sofrerá as ações do verbo, tá? Tenha sido a ação executada pelo pronome eu ou qualquer outro. Por exemplo, faça isto por mim. Faça isto por mim. Faça vem do verbo fazer. Faça isto por mim, ok? Então, olha só. Agora nós vamos para a segunda questão. Na segunda questão, você vai completar adequadamente as frases com eu ou me. Todos terminaram a prova antes de... Aí você vai completar. Pensei em parabenizá-lo, mas, pontinho, pontinho, não o encontrei. Você quer alguma ajuda? Há algo que, pontinho, pontinho, possa fazer? Traz, por favor, os meus lápis de cor para, pontinho, pontinho, comprar. Quero ver se, pontinho, pontinho, consigo viajar nas férias. A F. Diga o que você quer para, pontinho, pontinho, comprar. A G. Para, pontinho, pontinho, o futebol brasileiro não se destaca como antes. Ok? Na terceira questão, você vai marcar a frase que apresenta erro quanto ao uso dos pronomes eu e do pronome me. Na letra A, eu tenho preciso de um tempo longe de tudo para eu me decidir. Na letra B está faltam 10 dias para mim voltar às aulas. Na C, você comprou este livro para mim. Na D, o dinheiro é para eu viajar. A E, mamãe preparou um lanche para mim. Certo? Então, você vai marcar um X somente nas frases que estão incorretas. Vamos lá na quarta questão. Na quarta questão, você vai ler, nós vamos ler as frases, sublinhe e escreva as que estão incorretas, tornando-as corretas quanto ao uso do pronome do caso reto eu e do caso oblíquo me, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ler as frases e vamos marcando, sublinhando, sublinhar e riscar embaixo, vamos sublinhando aquelas que estão incorretas. Depois que nós terminarmos de ler todas elas, aí nós vamos ver quais são as que estão incorretas e vamos escrever de forma correta quanto ao uso do pronome eu e do pronome me, ok? Então, vamos lá na leitura. Ontem eu estava brincando e não deixei ele participar da brincadeira. Aí eu lembrei, não devemos discriminar as pessoas. Me gosta de ouvir músicas. Eu achei um filhotinho na rua e peguei para criar. Eu não entendi as declarações irônicas de Mônica. Mostre a carta para eu. Sandra e Mi fomos ao cinema. Ele olhou sério para mim. Trouxe uma flor para eu. Certo? Então, você grifa lá as frases que estão incorretas e agora você vai copiar as frases de forma correta aqui nas linhas em cima, certo? E aqui embaixo eu quero que você forme frases usando os pronomes que nós estudamos hoje. Qual foram os pronomes? Eu e me. Você vai escrever uma frase para cada um deles, tá bom? Então, meus amores, assistam a aula com atenção, façam a atividade de vocês com capricho e mandem fotos para a tia. Tá bom, meus amores? Bons estudos a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!